desprezar os humildes, gritar, então morra. Com a sua solidariedade, com a nossa união, vamos melhorar Manaus e fazer mais por quem mais precisa. Coligação Manaus pela Vida, pelos pobres, PT, PSOL e Rede. Compromisso do capitão Alberto Neto por seu bairro. Manaus clama por uma prefeitura presente nos bairros. O Patrulha Cidadã é o meu compromisso com você, é o seu socorro social. Você vai poder acessar as equipes do Patrulha pelo telefone ou WhatsApp. Problemas de infraestrutura na sua rua, um cano estourado, um poste sem iluminação, uma criança desaparecida, ou ainda para chamar o SAMU ou os bombeiros. Quer saber mais sobre o Patrulha Cidadã? Entre nas nossas redes. Manaus agora é 10. Band News FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Agora, Band News Manaus. Agora 8 da manhã e 31 minutos. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã, trazendo os principais destaques, claro, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado, muito bem informada. É nesta frequência mesmo, até às 10 horas da manhã, com informações da sua cidade, daí do seu bairro. Você faz parte disso quando você traz a sua sugestão de pauta, com a sua informação do trânsito, no nosso WhatsApp, o 993519370, a gente produz o material e leva ao ar aqui também. Hoje é dia 28 de outubro de 2020, seguindo me ajudando nas manchetes, enquanto Samara Souza ainda está se recuperando, logo estará conosco. Ele, Daniel Jordano, muito bom dia. Bom dia, Arthur Coelho, bom dia você, ouvinte da Band News Difusora. Lembrando que já estamos conectados no facebook.com/Band News Difusora, onde você acompanha a nossa live com todas as informações aqui, a movimentação do estúdio, também no super aplicativo Mano e no aplicativo Band Rádios, e as principais notícias, tudo que vai ao ar também aqui na Band News Difusora, você acompanha no bandnewsdifusora.com.br. Vamos que vamos com as principais notícias do dia. O Amazonas registra 1.050 novos casos de coronavírus na terça-feira. A informação consta no boletim diário da Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde, a FVS. Conforme o boletim, foram confirmados mais 18 óbitos, elevando para 4.478 o total de mortes por complicações da doença. A FVS informou que 18.864 pessoas com diagnóstico da Covid-19 são acompanhadas, o que corresponde a 11,89% dos casos confirmados ativos. Entre os casos confirmados da Covid-19 no Amazonas, há 360 pacientes internados, outros 50 pacientes estão internados, mas são considerados casos suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. A FVS aponta para um possível aumento de casos de Covid-19 no interior, com rápida evolução para a morte. A afirmação é da diretora-presidente da pasta, Rosemary Pinto Costa. Nós temos observado um aumento de casos no interior, alguns deles estão evoluindo com gravidade, indo a óbito. E a situação dos hospitais após esse aumento de casos de coronavírus no Amazonas. Conta pra gente, Cindy Lopes. O governo do Amazonas admite que os hospitais públicos de Manaus estão superlotados após aumento no número de internações de pacientes com a Covid-19. O Delfim Aziz, referência no estado para o atendimento de pessoas com a doença, atingiu 94% no último fim de semana. A declaração foi dada nesta terça-feira pelo governador Wilson Lima durante coletiva de imprensa. O governo também anunciou que 30 respiradores serão enviados pelo governo federal ao Amazonas para atender as vítimas da Covid-19. Outros 30 aparelhos já chegaram ao estado no último domingo. E a população reage ao aumento da tarifa de energia elétrica no Amazonas. Conta pra gente, Gabriele Moura. A população se manifesta sobre o reajuste na energia das indústrias, baixa tensão e consumidores residenciais, que irá atingir cerca de 1 milhão de unidades consumidoras localizadas no Amazonas. A proposta de revisão tarifária extraordinária da concessionária Amazonas Energia é de reajuste anual de 4,47% para os consumidores normais
profissionais de baixa tensão e de 7,12% para a indústria. O aumento começa a vigorar a partir de 1º de novembro, com validade de 1 ano. O governo federal estuda privatizar unidades básicas de saúde. De Brasília, Natália Pazzi tem as informações. Um decreto publicado pelo governo permite que o Ministério da Economia realize estudos para a inclusão das unidades básicas de saúde dentro do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República. O PPI é o programa do governo que trata de privatizações em projetos que incluem desde ferrovias até mesmo empresas públicas. O texto do decreto, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, afirma que a política de fomento ao setor de atenção primária à saúde está qualificada para participar do PPI. Segundo o decreto, os estudos sobre a UBS devem avaliar alternativas de parcerias com a iniciativa privada para a construção, a modernização e a operação de unidades básicas de saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Política, com Rosiane Carvalho. 8 horas e 36 minutos. Vamos às informações de política com Rosiane Carvalho conosco. Você pode acompanhar também no Facebook. Muito bom dia, Rose. Oi, Arthur. Bom dia. Bom dia para todos os nossos ouvintes também. Rose, após 2 semanas da Operação Sangria 2, a segunda fase, que investiga se houve superfaturamento na compra de respiradores, o governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que não trata com empresários e que está à disposição da justiça. Inclusive, ontem, durante uma entrevista a você, o governador negou participação no caso e disse que quem cometeu o crime deve pagar por ele. A gente tem um trecho da entrevista, vamos acompanhar. Governador, eu perguntei durante a coletiva, ele só disse que não determinou, né, que ninguém determinou determinados fornecedores na compra dos respiradores que são alvo dessa investigação da sangria. Por que o senhor acha que o seu ex-secretário de saúde, o seu ex-vice-governador e a gerente de compras fazem essa acusação contra o senhor? Bom, eu estou muito tranquilo com relação a isso, estou à disposição da Justiça para prestar todos os esclarecimentos necessários. Eu não trato com empresários, eu não trato de compras. Quem sabe a referência dos equipamentos e quais são os equipamentos apropriados para que efetivamente atenda a cada especificidade são os profissionais da área, são os técnicos. Se alguém cometeu algum tipo de crime, que responda por isso. É um trecho da entrevista com o governador Wilson Lima. O que mais que você destaca, Rose? Arthur, eu gostaria de reforçar aqui a importância de a gente colocar a primeira pergunta. Acho que a primeira pergunta é a que mais repercutiu nessa coletiva de ontem. Foi uma coletiva que foi dada a vários jornalistas. E eu tive a chance de fazer uma pergunta pela Band News. Eu gostaria que você colocasse no ar a primeira pergunta, por favor. A gente vai colocar ao longo da programação, não tem aqui agora, mas o que você destaca do que foi Instagram, entrevistado com ele? Eu sugeri que vocês tirassem de lá. Bom, é o seguinte, eu perguntei ao governador durante a coletiva se ele havia, em março, encontrado com o empresário Alencar lá no governo, conforme ele relata. E ele, o vice-governador, a gerente de compras, né? A gente tem vários depoimentos, conforme isso é relatado no depoimento deles, lá o encontro do governador na sede do governo. Em seguida, desses depoimentos todos, há uma indicação que, de depoimentos, de falas, que o governador determinou que o Alencar participasse de uma reunião lá na Suzam para fazer ali a orientação da Suzam, o agente externo, né? Fazer a orientação de onde a Suzam compraria esses respiradores. E aí, na sequência, né, desses acontecimentos todos, houve toda a irregularidade que a PGR, Ministério Público Federal, tentam apresentar aí um cenário que eles colocam o governador como no comando dessas irregularidades que ocorreram ali durante a pandemia, com compra de respiradores superfaturados, numa fraude naquela compra lá, né, naquela triangulação envolvendo uma loja de vinhos e uma empresa que a investigação diz que tem como sócio oculto o marido da ex-secretária de comunicação. Esse é o resumo aqui que os nossos ouvintes que acompanham a coluna já sabem. Em função desse resumo, eu fiz a pergunta que, infelizmente, a gente não consegue colocar lá no ar. Perguntei se ele reuniu, de fato, com o Alencar, se houve essa reunião, se ele determinou ao Rodrigo Tobias que o Alencar fosse a pessoa a ser ouvida dentro da Suzam para a compra de respiradores. Essa foi a pergunta. Bom, o governador, muito serenamente, né, objetivamente, respondeu
acho que sem entrar diretamente no assunto Alencar, eu queria que você informasse o Daniel Jordano, que eu não tenho como ouvir um áudio agora, mas já ouça. Assim, Continua, Rose, continua a coluna. Pode falar. Posso continuar? Tá bom. É alguma coisa urgente, será? Não, pode continuar a coluna. Tudo bem. Então, eu perguntei isso a ele e ele serenamente, objetivamente, fez essa resposta aqui. Não, eu não consigo lembrar exatamente as frases, mas ele disse, olha, não determinei que se comprasse de A, B ou C, né? Ele disse que não tratava com empresários e que, portanto, está muito tranquilo na defesa dele em relação a essa questão dos respiradores. Depois, né, teve uma chance para outros jornalistas de fazerem novas perguntas. Eu fui lá para tentar também fazer mais perguntas a esse respeito. Tenho muito mais dúvidas a esse respeito. Perguntei dele o que ele achava, né? Por que diante da negativa dele, por que tantas pessoas, o vice-governador dele, a gerente de compras e também o secretário de saúde faziam esse tipo de acusação. E ele, mais uma vez, responde da mesma maneira, né, dizendo que não fez nada, não determinou nada a ninguém, e acrescenta a frase que quem fez alguma coisa irregular, que responda por isso, né? A frase é bem parecida, Arthur, porque ela anota que eles emitiram logo depois lá do depoimento do vice-governador, né? Que a gente achou que isso dava uma conotação de confronto entre esses dois nomes que estão sendo investigados, né, no âmbito da Operação Sangria. Então, essa foi a fala do governador, já diretamente questionado sobre o nome Alencar, embora ele diretamente não responda que não, eu não encontrei com o Alencar, eu não mandei o Alencar participar de alguma coisa lá na Suzana. Ele não responde diretamente isso, mas em outras palavras ele acaba dizendo, olha, eu não mandei comprar de A, B ou C, né, e não lido com empresários. Portanto, mesmo nesse contexto, isentando de qualquer responsabilidade dessa compra superfaturada aí de respiradores na Suzana. Esse é o resumo do que aconteceu ontem na coletiva do governador envolvendo essa questão. Eu só queria acrescentar uma coisa, Arthur, que me incomoda bastante de observar, e eu acho muito indigno, né, em relação à postura, não do governador, muito pelo contrário, nesse ponto específico, o governador Wilson Lima tem todo o meu respeito, porque nunca aconteceu de eu ir a uma coletiva ou em algum espaço abordá-lo, fazer uma pergunta ou pedir para que ele me desse uma entrevista e ele não atendesse. Então, desse ponto de vista, o governador Wilson Lima tem todo o meu respeito. Agora, ele é cercado por um grupo de pessoas assim, muito complicado, né? E assim, eu acho que não é especificamente esse grupo. Eu já vi uma frase que diz assim, você acha que as pessoas fazem tudo por dinheiro? Que você ainda não viu que elas fazem por um cargo comissionado. Então, eu acho muito deprimente, muito ruim, muito indigno que uma pessoa que se diz jornalista procure fazer obstáculos para que a liberdade de imprensa, a liberdade de perguntar não aconteça efetivamente. Então, assim, no final, quando outros jornalistas tiveram a chance de fazer novas perguntas para o governador, a justificativa era que entrariam ao vivo, inclusive o governador estava ao vivo na TV A Crítica, no Alô Amazonas, programa que ele participava anteriormente. Eu estava ali sendo constrangida a me retirar do local por algumas pessoas que eu não podia lá, que eu não podia perguntar, porque eu não ia entrar ao vivo. E, assim, uma série de tentativas, sabe, de te tirar, de fazer perguntas que o governador respondendo é muito melhor, né? Ele se posicionando e sabendo responder a respeito dessas questões é muito melhor que o silêncio. Mas é muito indigno que pessoas que se dizem jornalistas, que hoje estão nessa função de assessoria, se posicionem de forma contrária ao jornalismo livre, né? A imprensa independente, a possibilidade de você fazer perguntas e ouvir a resposta, porque é o que a sociedade precisa, ouvir as respostas. A pergunta deveria ter sido feita há muito mais tempo, quando a gerente de compras, quando vazou aquele depoimento da gerente de compras. Há muito mais tempo o governador poderia ter se posicionado diretamente sobre isso. Sem dúvida, Rose. Isso não é a primeira vez que acontece, né? Não somente com você, mas já aconteceu com outros colegas jornalistas, uma situação que infelizmente a gente tem que enfrentar, é um segundo obstáculo, né? Agora, Rose, a gente muda aqui de assunto para falar que o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, do PSDB, publicou um vídeo em que ele critica o deputado estadual e candidato a prefeito Ricardo Nicolau, do PSD. Em um trecho do vídeo, o prefeito se diz triste ao ver que o candidato, tentando
está tentando se apropriar do hospital de campanha para conseguir votos. Vamos ouvir um trecho do vídeo do prefeito de Manaus. Nunca neguei a colaboração da SAMEL. Serei grato sempre a todos que contribuíram para o êxito do projeto. Adianto ainda que o hospital de campanha era apenas parte da máquina gigantesca que nossa Sensa envolveu na defesa da saúde do povo de Manaus. Hoje, vejo que Nicolau já pensava em eleição desde aquela época. Eis porque, sem ser médico, frequentava a UTI, filmando essas visitas, hoje usadas em sua propaganda eleitoral. Não me importa que ele não seja médico ou que parlamentar desde os 20 anos de idade tenha ou não trabalhado efetivamente no hospital de sua família. Importa-me o uso político de um momento tão dramático vivido por Manaus em função da pandemia. Magoa-me a tentativa de apropriação de um projeto coletivo que nunca existiria sem o aval da prefeitura. Ampliei a maternidade Moura Tapajós, criada pelo Serafim. O Bolsa Universidade veio do Amazonino e eu o mantive, acrescentando as bolsas pós-graduação e idiomas. O Parque do Idoso que reformei foi do Alfredo. Nunca me apropriei de méritos alheios. É triste a caça de votos em cima da desgraça que a pandemia gerou. E a fala do prefeito Arthur Virgílio, o que você destaca, Rose? O Arthur Virgílio toca numa ferida que está sendo, de certa maneira, exposta em relação à candidatura, né, à campanha do Ricardo Nicolau. Assim, independente desse caso específico de confronto, a gente percebe, eu recebo aqui material que não tem identificação, que não tem origem, mas muito ataque para cima do Ricardo Nicolau, ora associando ele a maus caminhos, ora associando ele ao nome do senador Omar Aziz. Às vezes eu fico até na dúvida se o alvo é o Nicolau ou o senador Omar Aziz, nesse sentido, né, do conteúdo que é propagado ali. E aí uma série de outras coisas. E uma delas é o principal mote da campanha dele, né? Lembrar que ele atuou na frente, ele pelo menos se mostra desse jeito, atuou na linha de frente no combate ao coronavírus, usando aí a imagem da parceria que houve entre a empresa da família dele, a SAMEL, e o Poder Público Municipal, a Prefeitura de Manaus, no Hospital de Campanha, Gilberto Vasconcelos. Eu acho que há dados específicos da eleição e acho que há dados que podem ultrapassar todo esse contexto e também servir de reflexão para a gente. Há um tempo atrás, Arthur, eu lembro que eu estava com a minha filha, algum grupo de amigos, lá na Praça da Eldorado, e tem um playground lá, né, para as crianças brincarem, é um playground público. E aí tinha uma criança lá que ela simplesmente sentou, esticou a perna e não deixava mais ninguém brincar lá no escorregador. E a gente começou a conversar a respeito de como é que começa essa cultura de se apropriar de uma coisa pública como se fosse sua particular, né? Eu acho que é esse o ponto de que, para além da crítica política, sobra em relação à conduta, à forma como a campanha do Ricardo Nicolau apresenta o trabalho dele feito no espaço público, também com dinheiro público lá no Gilberto Vasconcelos, né? Apropriação geral, essa imagem que se passa, né? E aí que está surgindo aí essas reações dos adversários. Arthur faz publicamente, outros fazem ataques escondidos, né? Sem a origem, sem o seu nome ali aparecendo. Bom, eu queria acrescentar, eu sei que a gente já está no final da coluna, já está vazando aqui, já também extrapolando o nosso horário. Eu queria acrescentar a coletiva que foi convocada depois da fala do governador ontem, né, sobre Alencar. O vice-governador Carlos Almeida Filho convocou a imprensa, ou parte da imprensa, eu não sei exatamente, mas convocou e disse que vai falar a respeito dessas questões da sangria. O que eu consegui apurar de bastidores aqui, Arthur, é que até PowerPoint está sendo preparado para essa apresentação. E algumas pessoas dizendo, será que não vai ser um PowerPoint parecido com aquele do Delagnol, com as setas e tudo mais, enfim. Surgiu aí uma grande expectativa para essa coletiva e algumas pessoas são aliadas do Carlos Almeida me falaram que há muito tempo ele tem preparado conteúdo, estava na dúvida no momento certo de falar a respeito e tentar colocar o seu lado, a sua versão sobre o que aconteceu naquele período. A expectativa é altíssima para essa coletiva de hoje, meio-dia. Certamente vou trazer as informações de primeira mão aqui para os nossos ouvintes. Para finalizar a coluna, eu não posso deixar de falar e lamentar, né, repudiar até a atitude dos partidos políticos, Arthur, em relação a esse aumento de casos de coronavírus no Amazonas. O governador traçou ontem, a diretora-gerente, né, da FBS,
também falou a respeito de que esses aumentos eles se dão no período da movimentação dos partidos no interior do estado, na carreata e tudo mais, e a falta de cuidado com o eleitor, né? Então, isso é um dado muito negativo das campanhas, né? Fazer campanha em busca de voto em detrimento da saúde das pessoas. Veja, as pessoas estão morrendo, né? Há toda uma consequência, a ocupação de leitos, né? Um número maior de infecções e pessoas estão levando a doença para casa, né? Para contaminar grupos de riscos, idosos, enfim. Então, assim, era necessário, no início dessa movimentação, a gente falou, quando teve a convenção em Manaus, a gente falou do aglomerado, eu até citei que eu não participaria de nenhuma coletiva que não tivesse respeito à saúde dos jornalistas, e a importância que a FVS, né, o órgão sanitário, e a Justiça Eleitoral tomasse à frente de algumas tratativas a este respeito. Eu penso que isso não aconteceu. As piores imagens vêm do interior do estado, as pessoas aglomeradas sem nenhuma máscara, e dessa forma, né, tomando uma atitude completamente irresponsável em relação à saúde do eleitor, em relação ao dinheiro público, porque o colapso do sistema, a pressão sobre o sistema de saúde, indica que há uma maior necessidade, né, de recursos públicos para atender essas pessoas, e a gente já teve exemplos claros, recentes, de que tem algum momento que isso a conta não fecha mais, a gente tiver mais gente adoecendo do que o sistema tem capacidade de atender. No interior não há, essas pessoas estão sendo transferidas para Manaus, mas aí há toda uma condição, né, que a gente percebe que algumas vezes não dá certo, né? Não dá certo porque os números mostram aumento de mortes. É isso, Rose. A gente vai continuar, inclusive, denunciando essas atitudes aqui na Band News Difusora. Muito obrigado. Qualquer novidade, só acionar a gente. Na Band News FM, eleições 2020. Agora em Manaus, 8 horas e 52 minutos. Você confere agora a agenda dos candidatos da Prefeitura de Manaus para hoje, quarta-feira. O candidato Alfredo Nascimento, do PL, se reúne ao longo do dia com comunitários dos bairros Colônia Oliveira Machado e Manoa e também realiza reuniões nas zonas Centro-Sul e Norte da capital. Amazonino Mendes, do Podemos, concede entrevista pela manhã a uma emissora de rádio local. Em seguida, tem reunião com a coordenação de campanha. À tarde, tem reunião por videoconferência com trabalhadores de vários segmentos. À noite, tem reuniões com lideranças. Pela manhã, o candidato Capitão Alberto Neto, do Republicanos, participa de caminhada e bandeiraço no bairro Santo Antônio, Novo Israel, Colônia, Terra Nova e Monte das Oliveiras. À tarde, ele concede a entrevista a um portal de notícias local e, em seguida, reúne com a equipe de campanha e caminha no Viver Melhor. À noite, se reúne com a equipe de campanha. Coronel Alfredo Menezes, do Patriota, pela manhã visita a feira Santa Etelvina e grava programa eleitoral. À tarde, concede entrevista a uma revista e caminha no bairro Parque Mauá. À noite, se reúne com comunitários no bairro Novo Aleixo. O candidato a prefeito Chico Preto, do Democracia Cristã, realiza bandeiraço no bairro Parque São Pedro pela manhã. À tarde, realiza live e concede entrevista a uma emissora de televisão local. À noite, o candidato se reúne com alunos da Universidade Federal do Amazonas. O candidato Davi Almeida, do Avante, caminha na Feira da Manaus Moderna e Feira da Banana pela manhã. À tarde, se reúne com a coordenação da campanha e caminha na Zona Leste. À noite, grava programa eleitoral e se reúne com uma candidata na Zona Leste. Gilberto Vasconcelos, do PSTU, realiza entrevista pela manhã e à tarde grava conteúdo para mídias. José Ricardo, do PT, pela manhã e tarde realiza bandeiraço e comício na Feira Japinlândia, no Mutirão, e também no bairro Santa Luzia e na Compensa. À noite, se reúne com o comitê de uma candidata e se reúne com técnicos administrativos da CEMED. Já o candidato Marcelo Amil, do PCdoB, participa de gravação de vídeos para a campanha durante a manhã. À tarde, almoça com apoiadores na feira do bairro Santo Antônio e concede entrevista a um portal de notícias, além de participar de panfletagem com apoiadores na Avenida Djalma Batista. À noite, o candidato promove live na internet em homenagem ao Dia do Servidor Público. Já o candidato Ricardo Nicolau, do PSD, participa de café da manhã com lideranças de feiras e mercados e concede entrevista a uma emissora de TV. À tarde, caminha na Zona Norte de Manaus. À noite, se reúne com moradores também na Zona Norte. E o candidato Romero Reis, do Partido Novo, se reúne com o comitê de campanha pela manhã. À tarde, realiza caminhada no centro da capital e concede entrevista a portais de notícias. À noite, realiza panfletagem no bairro Aleixo e se reúne com o deputado em um shopping da cidade.
Band News. Tempo. 8h55, vamos à previsão do tempo para hoje, dia 28 de outubro de 2020. Atenção, você que está saindo de casa neste momento, a temperatura é de 25 graus, com sensação térmica também de 25, umidade relativa do ar bem alta, 94%, e de acordo com a Climatempo, teremos uma máxima de 33, mínima de 24, e promete chover 10 milímetros ao longo de todo o dia. Portanto, você que está no trabalho, você que está em casa, tem seu compromisso no dia de hoje, tem sol com muitas nuvens, mas pode ter pancadas de chuva à tarde e também à noite. Seu caminho. Vamos falar do seu caminho, você motorista na Avenida Torquato Tapajós, no sentido centro, na altura do bairro da Paz, Conjunto Santos Dumont, tem uma lentidão de 1,5 km, inclusive na saída da Avenida Santos Dumont. Atenção, você condutor que sai também da Max Teixeira, enfrenta lentidão bem na saída para ter acesso à Avenida Torquato Tapajós. Na altura do Coroado, na saída da Avenida das Torres para ter acesso a Cosme Ferreira, tem aquela lentidão de sempre. Início da Avenida André Araújo até metade da pista, até ali nas proximidades da Rua Gabriel Gonçalves. Tem trânsito bom na Rodrigo Otávio no início, vai ter algumas complicações apenas passando da Universidade Federal do Amazonas. Na Efigênio Salles, bem próximo ao Tribunal de Contas, é o trecho de maior complicação. 8h56, e superlotação de hospitais e aumento de casos de coronavírus fazem governo anunciar novas medidas. Detalhes na reportagem de Cindy Lopes. O governo do Amazonas admite que o sistema de saúde do estado está pressionado com o aumento no número de internações pela Covid-19 e que isso está causando superlotação em hospitais públicos de Manaus. O Delfinazis, referência no estado para o atendimento de pacientes com a doença, atingiu 94% de ocupação de leitos de UTI no último fim de semana. A declaração foi dada nesta terça-feira pelo governador Wilson Lima durante coletiva de imprensa. E todo esse cenário tem causado uma pressão sobre a nossa rede e tem feito com que algumas unidades atingisse sua ocupação máxima. O governo também anunciou que 30 respiradores serão enviados pelo governo federal ao Amazonas para atender as vítimas da Covid-19. Outros 30 aparelhos já chegaram ao estado no último domingo. A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Rosemary Pinto, afirma que o avanço da doença acontece devido a aglomerações. Principalmente pessoas que tiveram algum tipo ou se expuseram em comícios, em passeatas, em andanças, ou pessoas que tiveram contato com quem esteve nesses locais. Apesar do aumento de internações, o Wilson Lima nega que o estado esteja passando por uma segunda onda da Covid-19. Mesmo assim, ele prorrogou por mais 30 dias o decreto estadual que proíbe o funcionamento de bares, praias e flutuantes. Questionado sobre a Operação Sangria 2, que investiga se houve superfaturamento na compra de respiradores no estado, o governador negou participação no caso. Estou muito tranquilo com relação a isso, estou à disposição da Justiça para prestar todos os esclarecimentos necessários. Eu não trato com empresários, eu não trato de compras. Quem sabe a referência dos equipamentos e quais são os equipamentos apropriados para que efetivamente atenda a cada especificidade são os profissionais da área, são os técnicos. Se alguém cometeu algum tipo de crime, que responda por isso. Segundo as investigações da Polícia Federal, o esquema de compra considerada fraudulenta de 28 respiradores teria movimentado quase 3 milhões de reais. Tecnologia, com Morrison Lacerda e Maíra Gama. Aos poucos está se tornando real a internet do Elon Musk. Ele que talvez seja mais conhecido hoje pelos carros da Tesla ou pelos foguetes da SpaceX, também tem aí essa empreitada que leva o nome de Starlink, que justamente prevê criar uma rede gigantesca de satélites orbitando o nosso planeta. São alguns milhares de satélites para levar sinal de internet onde hoje
não existe, ou se existe, chega por satélite, mas chega de uma forma bastante precária, né? Em vários lugares do planeta, a gente sabe que a conexão de internet, mesmo quando ela existe via satélite, ela tem uma velocidade que deixa a desejar e especialmente tem uma latência alta. A latência que é aquele tempo entre o seu comando sair do seu computador, encontrar um servidor na internet e retornar ao seu computador. A esse tempo se dá o nome de latência. Pois bem, hoje a latência é um dos gargalos da internet via satélite, e essa é uma das questões que o Elon Musk se propôs a resolver com a criação da Starlink. Ainda não chegamos ao número, não estamos nem próximos do número de satélites previsto no projeto todo Starlink. Esse número total ultrapassa a casa dos 10 mil satélites em volta da Terra. Por enquanto a gente tem algo perto de 700, entre 700 e 800 satélites orbitando o planeta, mas com isso já é possível fazer um primeiro teste, uma primeira experiência de uso dessa internet. E alguns poucos convidados estão começando essa semana até essa oportunidade, a ver como é que funciona essa tal dessa internet via satélite que promete levar a internet para todos os cantos do planeta em algum momento, né? Por enquanto, o que a gente sabe é que ela já consegue oferecer velocidades que vão de 50 a 150 megabits de conexão. Isso falando do download, né? E a questão da latência, que é uma questão importante, porque muita coisa depende da latência, né? Ainda está aí na faixa dos 20 a 40 milissegundos. Milissegundos é a medida que é usada para a gente aferir a latência. Não é nada excepcional esse número, é um número relativamente alto, especialmente se você compara com conexões de banda larga de fibra ótica, por exemplo, mas é claro que é o número mais baixo, bem mais baixo do que a gente tem hoje nas conexões de internet via satélite. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. Agora em Manaus, 9 horas 2 minutos, 9:02 pelo horário de Manaus, capital do Amazonas, Arthur Coelho. A gente volta no segundo jornal do Band News Manaus com as principais notícias do dia. Os integrantes da comitiva de 12 embaixadores e convidados do vice-presidente Hamilton Mourão para uma viagem à Amazônia na quarta-feira estão recebendo recomendações sobre roupas, repelentes, vacinas contra doenças da região e até orientações sobre como se prevenir de assaltos. A informação é da colunista de política da Band News FM, Mônica Bergamo. Os diplomatas devem visitar o Zoológico do Sigis, o Encontro das Águas e mais 2 localidades do estado. Até a noite de ontem, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, não estava incluso na comitiva. E aumenta o número de casos de afogamentos em Manaus. Fala, Gabriele Moura. Quase 60 ocorrências de afogamentos são registradas no primeiro semestre deste ano em Manaus. No mesmo período do ano passado, o número foi de 73. Os dados são do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. Os casos incluem vítimas de acidentes de barco, banhistas, entre outros. Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros atende pelo 193. 6 pessoas são detidas e 2 caminhões apreendidos com quase 6 mil litros de combustíveis e mantimentos destinados ao garimpo ilegal da região do Alto Alegre, no norte de Roraima. De acordo com a Polícia Militar, os veículos foram abordados durante as buscas ao carro usado pela quadrilha que sequestrou o jornalista Romano dos Anjos, de 40 anos. O primeiro caminhão estava ocupado por 3 homens e transportava 61 recipientes de diesel e 52 de gasolina, cada um com capacidade para 50 litros. E agora a informação de Brasília vem com Leandro Aslan. O Ministério da Economia confirmou à Band News FM que não existe previsão orçamentária até a data para o pagamento do 13º salário do Bolsa Família em 2020. Para que o dinheiro fosse garantido neste ano, seria necessário uma nova medida provisória ou envio de um projeto de lei que precisaria ser aprovado pelo Congresso. Em 2019, o 13º do Bolsa Família foi pago para mais de 13 milhões de famílias. Por outro lado, os trabalhadores que foram demitidos sem justa causa entre 20 de março e 31 de julho deste ano podem receber 2
parcelas extras do seguro-desemprego. A ideia é estudada pela equipe econômica do governo e uma proposta foi apresentada ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Pensa Manaus. Saúde. 9h05. Pensa Manaus Saúde, de todas as quartas-feiras, você ouvinte bem sabe. Quando chega quarta-feira a gente trata de um assunto relacionado à sua saúde, saúde do homem, da mulher, de todos. Hoje nós vamos falar sobre saúde bucal, tratamento dental de crianças. Teve uma queda considerável durante a pandemia do coronavírus. Um estudo constatou que os dentistas diminuíram bastante o atendimento neste período. Em tempos de pandemia e a rápida transmissão do coronavírus, o melhor tratamento é a prevenção da doença. Existem inclusive orientações para evitar qualquer tipo de contato, aperto de mãos, abraços, beijos e, claro, reforçar os cuidados com a higiene bucal. Para falar sobre este assunto está conosco a gerente de saúde bucal da Secretaria Municipal de Saúde, Andréa Gomes. Seja muito bem-vinda à nossa programação. Bom dia. Bom dia Arthur, bom dia ouvintes da Rádio Difusora. Primeiramente eu gostaria de agradecer o convite por estar falando um pouco sobre saúde bucal aqui com vocês. Um assunto importante, né? E uma boa higiene bucal pode prevenir inclusive o coronavírus, né? Embora não há evidências, né, ainda que indicam que o Covid-19 possa ser prevenido com uma boa higiene bucal, a higiene bucal ela é importante, né, porque além de limpar os dentes, ela ajuda a reduzir a quantidade de bactérias, deixando a flora bucal mais equilibrada. E a gente recomenda, inclusive, né, ao final da escovação, também fazer um bochecho e um gargarejo com água ou com enxaguante bucal mesmo, tá? Porque a causa da Covid-19, né, o vírus, ele inicia e se espalha na cavidade nasal, cavidade oral e na garganta. Né? Então, esse bochecho, esse gargarejo, ele vai ajudar também a tentar minimizar, para prevenir também o Covid-19. E o importante também é, antes da escovação e após, lavar as mãos e evitar tocar os olhos. Isso é importante, né? Muitas pessoas, após terminar ali de escovar os dentes, enxaga o rosto, né? E tem que tomar esse cuidado também. Agora, nesse período caiu bastante, não sei se isso foi percebido nas unidades públicas, essa quantidade de pessoas fazendo tratamento. Até algumas atividades foram paralisadas, né? Eu não sei se já foi retomada aqui na capital, mas muitas pessoas, inclusive, deixaram de ir ao dentista com medo, né? Desse manuseio na boca e o medo de contrair a Covid-19, mas você, como profissional da área, pode garantir que há todo um cuidado do manuseio para evitar esse tipo de contaminação, né? Isso. A transmissibilidade do novo coronavírus, ela ocorre normalmente por meio do contato entre as pessoas ou do contato com superfícies contaminadas pelo vírus, principalmente por fluidos e secreções oriundas das cavidades nasal e bucal, como eu falei, né? Então, a saliva, ela representa um importante meio na cadeia de transmissão da Covid-19. E por isso, como os profissionais da odontologia, eles estão ligados, né? Estão constantemente expostos a esses fluidos devido à sua atuação, né, que na maioria das vezes os procedimentos que são realizados no tratamento odontológico, os equipamentos utilizados, eles geram aerossóis. Esses aerossóis que podem se espalhar e assim podem transmitir esse vírus, né? Então, para a segurança tanto do profissional quanto do paciente, nós precisamos seguir as recomendações de notas técnicas do Ministério da Saúde, recomendações
Conselho Federal de Odontologia, recomendações da Anvisa, né? Então, nós tivemos sim que reduzir esses procedimentos, esses atendimentos, tá? E até pessoas que tiveram, no caso, a Covid-19, passaram daquele período de transmissão dos 14 dias. Existe um tratamento específico, retirada de equipamento, mudança de alguma coisa? Você falou de alguns protocolos aí, algumas medidas que vocês estão tomando. Mas no caso dessas pessoas que tiveram o coronavírus, a partir do momento que passa o período de transmissão, já não tem uma preocupação tão grande, né? Bom, ainda não há evidências de que a pessoa não pode contaminar novamente pelo novo coronavírus, né? E nós estamos vivendo uma possível segunda onda, né? Então, assim, a gente já ficou também muito tempo sem os atendimentos eletivos. Então, a gente está vendo uma forma de retornar gradativamente, tomando todos esses cuidados, né? Porque a população também precisa desses atendimentos. Mas, no momento, ainda estão sendo realizados somente os atendimentos de urgência. Entendi. Então, apenas os de urgência estão sendo feitos nas unidades do município, né? Mas vocês estão trabalhando nesse calendário, não há uma previsão para retomada de todos os atendimentos, né? Uma previsão ainda não, mas nós estamos trabalhando em cima disso, o mais breve possível. Qual é a orientação para quem está em casa acompanhando? A gente tem uma audiência muito grande de donas de casa, de motoristas, pessoas que trabalham na rua. Qual a orientação nesse momento em que passamos, até de uma possível segunda onda, com o tratamento da saúde bucal? Então, o ideal é fazer a prevenção, né, em casa. Ter uma boa higiene, uma boa alimentação saudável. Além da higiene bucal, também está sendo muito reforçada a questão da higiene das mãos, né? A utilização do álcool em gel, álcool 70. E caso necessário, sentiu dor de dente, está com algum problema que possa vir a ser uma urgência, procurar uma unidade básica de saúde que tenha o atendimento odontológico. Como é que a pessoa pode saber quais são essas unidades que têm o atendimento odontológico? Em Manaus, nós temos 66 unidades grandes, unidades que nós chamamos de maior porte. Além delas, temos 5 policlínicas também, que têm atendimento odontológico. Essas unidades, elas estão distribuídas na Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste e Zona Rural. Perfeito. A gente conversou aqui no Pensa Manaus Saúde com a gerente de saúde bucal da Secretaria Municipal de Saúde, hoje falando sobre saúde bucal, saúde dos dentes, as medidas que devem ser tomadas nesse período. Quero agradecer pelas informações, um ótimo dia, bom trabalho para você. Obrigada, bom dia a todos. 9h13 na capital amazonense. Deixa eu agradecer aqui a todos os nossos ouvintes que estão interagindo com a nossa programação através do WhatsApp, 993519370, 993519370. Ouvinte o Joaquim interagindo, mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp. O Heleno também interagindo, falando sobre trânsito. O ouvinte final do telefone 3596, que é o Alfredo Benício, lá de Juazeiro do Norte, no Ceará, sempre sintonizado aqui na nossa programação, sabendo do que acontece aqui na nossa cidade, apesar de estar em outro estado. Ele gosta de saber das notícias aqui da cidade, do estado, do Amazonas também. E, claro, agradecer ao ouvinte da internet que sempre acompanha pelo site Band News Difusora ou pelo aplicativo Band Rádio. Ouvintes da Band News Difusora reagem ao aumento da tarifa de energia elétrica no Amazonas. A reportagem é de Gabriele Moura.
Consumidores relatam insatisfação com o aumento da energia elétrica e consideram a prática de reajuste abusiva em meio à pandemia do coronavírus, já que muitos perderam o emprego. A proposta de revisão tarifária extraordinária da concessionária Amazonas Energia é de reajuste anual de 4,47% para os consumidores normais de baixa tensão e de 7,12% para a indústria. Segundo a colunista de política da Band News Difusora FM, Rosiane Carvalho, o aumento começa a vigorar a partir de 1º de novembro, com validade de 1 ano. A aposentada Helena Gonçalves diz que a medida é injusta e traz impactos negativos no bolso dela. Eu pago minhas contas em dias e acredito que muita gente paga. Aí vem um aumento porque pessoas usam gato e a empresa não pode sair no prejuízo. Acho um absurdo. A estudante Giovana Marinho tem 3 ventiladores em casa e não concorda com o reajuste. Aqui na minha casa a gente tem ventilador em todos os cômodos da casa e ar-condicionado também, né, nos quartos. Como eu moro em apartamento, a gente tem na sala também. Aumentou muito mais o nosso consumo de energia, assim, muito mais do que o normal. De acordo com a vice-presidente do Conselho Federal de Economia, Denise Cassama, o setor da indústria e os consumidores precisam se planejar porque deve afetar de forma direta na economia e prejudicar a população. Aqui no Amazonas, se você, por um acaso, não pagar a sua conta de energia, em 5 dias úteis você já está com o nome sujo no Serasa. Então não há nenhuma parte de colaboração e a gente enxerga que o reflexo disso na economia vai ser muito negativo. O reajuste na energia das indústrias, baixa tensão e consumidores residenciais irá atingir cerca de 1 milhão de unidades conservadoras localizadas no Amazonas. De acordo com a ANEEL, os índices aprovados foram impactados principalmente pelos custos da atividade de distribuição em decorrência da reavaliação completa da base de remuneração da concessionária e gastos com transmissão de energia elétrica em razão do reajuste da tarifa de uso dos sistemas de transmissão. Sua viagem, com Ricardo Freire. Viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo. Hoje eu vou viajar na viagem da Vanessa, ouvinte da Band News FM Rio de Janeiro, que mandou sua dúvida para sua viagem @bandnewsfm.com.br. Tem muita gente planejando já a viagem para 2021, mas a Vanessa bateu o recorde. Ela transferiu a viagem de comemoração de 1 ano de casada, que seria agora nesse fim de outubro, para o ano que vem, para o 2º aniversário de casamento no feriado de finados de 2021. Ela e o Excelentíssimo estão pensando em sair do Rio na sexta-feira, dia 29 de outubro, e voltar na terça-feira seguinte. Eles curtem passeios de barco, mergulhos e atividades radicais e estão considerando 3 destinos: Porto de Galinhas, em Pernambuco, Maragogi, em Alagoas, e Bonito, no Mato Grosso do Sul. Olha, Vanessa, saindo numa sexta-noite para voltar numa terça-feira, vocês precisam de um destino com acesso direto para não perder tempo com deslocamento. Nessa aí já dá para descartar Bonito, que não recebe voos todos os dias e está a 3 horas de Campo Grande. E também dá para descartar Maragogi, que está a 2 horas e meia, tanto de Recife quanto de Maceió. Porto de Galinhas fica a menos de 1 hora do aeroporto de Recife. É uma boa opção, mas tem um problema. Essa data que vocês escolheram é de lua minguante e os passeios de jangada e de barco a piscinas naturais, tanto em Porto de Galinhas quanto em qualquer outro lugar do Nordeste, não vão ter graça nenhuma nesse fim de semana. Esses passeios são bacanas durante as luas cheia ou nova, quando a maré seca de verdade e as piscinas naturais ficam cristalinas, transparentes, cheias de peixinhos. Então, Vanessa, com esses teus requisitos de passeio de barco, mergulho e atividades radicais, e numa viagem assim tão rápida, eu recomendo que vocês escolham a Ilha Grande, aí pertinho do Rio, que é um lugar mais que perfeito para tudo isso que vocês curtem fazer. Só façam todas as reservas, incluindo os passeios, com antecedência por causa do feriadão. Se vocês fazem questão de pegar avião, então Florianópolis pode ser uma boa pedida. Vai por mim! Viagem na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. E o
IOF, IPI, ISS, IPVA, ITBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIRF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Quem me conhece sabe meu compromisso com a verdade. O meu trabalho é pela família, pela saúde, pela educação, pelo esporte, pelos PCDs e pelos menos favorecidos. Eu quero e acredito em uma cidade melhor para todos nós. Vote Marquinhos para vereador, número 14515, e para prefeito, Capitão Alberto Neto, 10. Para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Ao perceber sintomas como dor de cabeça, febre, tosse, cansaço, perda de olfato ou paladar, não espere. Procure um médico e solicite o atendimento precoce. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão e ao sair de casa, use máscara. Ministério da Saúde, Governo Federal. Minuto do Contribuinte, com Daniel Calderon. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de segurança patrimonial e prestação de serviços. Olá, contribuintes! Uma das dúvidas mais frequentes na entrega da declaração de imposto de renda da pessoa física é se o titular ou sócio da empresa é obrigado a apresentar a declaração. A resposta é não. A condição por si só não o obriga, ao menos que o sócio se enquadre em outras hipóteses previstas em lei. O fato também do contribuinte participar de um quadro societário, de uma sociedade anônima, ou então ser associado de uma cooperativa, também não o obriga. Também aqui não é obrigado a entrega pelo fato do contribuinte ser responsável na Receita Federal por qualquer CNPJ. Outra dúvida frequente: idade. Não há limitação de idade nem para obrigatoriedade, nem para dispensa na entrega da sua obrigação de declaração de imposto de renda anual. Por fim, uma outra curiosidade. Nesse ano, por conta da pandemia, o prazo que geralmente vai do início de março até o final de abril se estendeu até o dia 30 de junho. Mais dicas, volto nesse espaço. Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. Com a Western Union, não importa se você está em casa ou no trabalho. É simples e fácil enviar dinheiro online para o exterior. Baixe o aplicativo da Western Union ou acesse o site wu.com e transfira para contas bancárias ao redor do mundo ou para retirada em dinheiro em uma loja. O governo está lançando o Amazonas de Dona Maria, o Amazonas de Zezinho, de seu Roberto, de Celeste, de Antônio, o Amazonas de Tiago, de Isabel, de Iracema e de você também. O governo está lançando o Amazonas de Todos, um programa que reúne todas as ações sociais do governo do Amazonas num só objetivo: melhorar a vida de quem mais precisa, com boa alimentação, saúde, educação, cidadania, crédito, cultura, esporte e lazer. Amazonas de Todos. É o governo cuidando da nossa gente para o Amazonas seguir em frente. Governo do Amazonas. Compromisso do Capitão Alberto Neto por seu bairro. Manaus clama por uma prefeitura presente nos bairros. O Patrulha Cidadã é o meu compromisso com você, é o seu socorro social. Você vai poder acessar as equipes do Patrulha pelo telefone ou WhatsApp.
Problemas de infraestrutura na sua rua, um cano estourado, um poste sem iluminação, uma criança desaparecida, ou ainda para chamar o SAMU ou os bombeiros. Quer saber mais sobre o Patrulha Cidadã? Entre nas nossas redes. Manaus agora é 10. Agora em Manaus, 9 horas e 24 minutos, 9h24, na capital do Amazonas. O Amazonas registra mais de 2 casos confirmados de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, doença que atinge crianças e adolescentes e é potencial e temporariamente associada à Covid-19. Com a inserção de novos casos, agora são 3 o número de casos confirmados da síndrome no estado. O segundo caso confirmado é de um bebê de apenas 2 meses, residente em Tabatinga, que recebeu o diagnóstico em Manaus. O terceiro se trata de um bebê de 5 meses de idade, residente em Manaus, que foi internada em um hospital da rede particular. Após 15 dias de internação, a criança chegou a óbito, morreu. Os casos são acompanhados pela Fundação de Vigilância em Saúde. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o DETRAN, e a Secretaria de Estado de Saúde realizam logo mais, às 10h30, a falar sobre o número de acidentes de trânsito em Manaus e os impactos deles na ocupação de leitos hospitalares da capital. Durante a entrevista, serão anunciadas ações para a prevenção de acidentes, principalmente envolvendo motocicletas, e para a redução de internações de vítimas lesionadas. Mais detalhes ao longo da programação. E o caso do jornalista sequestrado aqui em Roraima, no estado vizinho do Amazonas. Fala, Guilherme Guedes. O senador Teomário Mota, do Partido Republicano da Ordem Social, PROS, de Roraima, afirma que o jornalista Romano dos Anjos, encontrado vivo ontem, dia 27, após ter sido sequestrado em Boa Vista, deve estar sendo vítima das suas próprias palavras. De acordo com publicação do site Congresso em Foco, o profissional é apresentador da TV Imperial, ligada à família do ex-senador Romero Jucá. Os dois políticos são rivais históricos no estado. Em um áudio compartilhado, o senador do PROS de Roraima chama o jornalista de bandido e mau caráter. Para mim, ele é um indivíduo mau caráter, ele é um bandido, ele deve estar sendo vítima das próprias línguas, das suas próprias palavras. Se de fato ele foi sequestrado, que Deus tenha pena dele. Para mim, se o cara não presta, ele pode até morrer. Eu não vou dizer, coitadinho, morreu, tem pena não. Se não presta, não presta. Acabou. Pois é, né? E em nota, o site Congresso em Foco, o senador Teomário Pinto, que você acabou de ouvir aí, disse que reiterar tudo o que falou e ainda questionou o sequestro, dando a entender que ele pode ter sido forjado. Vale lembrar que a Federação Nacional dos Jornalistas manifestou aí uma nota de apoio e de pedindo que as autoridades de Roraima reforcem aí as investigações para que o mandante, tanto quem praticou quanto quem mandou sequestrar o jornalista, que essas pessoas sejam encontradas presas e punidas conforme prevê a legislação. Atualizações de Brasília chegando com João Pedro Melo. O líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, afirma que a defesa de uma nova Constituição não reflete o que pensa o presidente Jair Bolsonaro. A ideia foi apresentada pelo deputado Ricardo Barros, que comanda a bancada aliada ao Planalto na Câmara, sob o argumento de que o país tornou-se ingovernável. O parlamentar quer a realização de um plebiscito, a exemplo do que ocorreu no Chile, para que os brasileiros digam sim ou não para essa mudança. No entanto, segundo Eduardo Gomes, a declaração reflete apenas uma opinião pessoal de Ricardo Barros. Ele falou sobre uma visão pessoal com relação à necessidade de termos um plebiscito e possivelmente uma nova Constituinte. É um assunto que não vai ser discutido nesse momento agora, em que o país precisa regulamentar ainda artigos da Constituição de 88 e estamos tentando sair de uma crise muito grande da pandemia com a resposta do tempo legislativo para a aprovação de reformas. Mônica Bergamo, na Band News FM. O assunto da Mônica Bergamo de hoje é a viagem do vice-presidente Hamilton Mourão para a Amazônia. A Mônica, durante a madrugada, usando um pé de cabra, invadiu o gabinete do Mourão e roubou a agenda dele. E tem em mãos a agenda dessa viagem. Bom dia, Mônica. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, o vice-presidente Hamilton Mourão já está preparando as malas para levar embaixadores de 12 países da Amazônia, né, com a ideia de mostrar a região a eles no momento de questionamentos sobre as políticas do governo brasileiro para a região. Ele teve a ideia, Megali, depois de receber uma carta assinada por 8 países europeus sobre o desmatamento na região, e vai fazer o que no fundo ele sabe fazer, né, Megali, ou seja, diplomacia. O vice-presidente conseguiu reunir nessa missão representantes da Alemanha, Peru, Colômbia, África do Sul,
Sul, Suécia, Canadá, França, Espanha, Portugal, representantes da União Europeia, e o avião decola no dia 4 de novembro, bem cedo. No mesmo dia, os diplomatas vão ser levados para um centro de instrução de guerra na selva, para um zoológico do Exército, para um centro gestor e operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, para um laboratório de investigação de crime ambiental, vão na flotilha do Amazonas, ver o encontro das águas, vão visitar projetos de colonização, vão para mais 2 municípios nos dias 5 e 6, quer dizer, uma viagem bem puxada, mas que serve, como disse o vice-presidente, para uma tentativa de negociação diplomática com os países sobre o tema. Quer dizer, ele mesmo já disse que existem barreiras, existem no mundo, né, nas negociações, como armas, instrumentos dos países, barreiras tarifárias, barreiras não tarifárias para os produtos, e a questão ambiental é uma delas, uma barreira não tarifária. É preciso, portanto, conversar e dialogar com os países, fazer não só a negociação comercial como tarifária, como a diplomática e a ambiental também. Agora, Megali, você imagina a logística para uma viagem dessas em tempos de Covid-19, quer dizer, os organizadores fizeram aí um manual, estão disponibilizando testes para detecção do coronavírus antes da viagem, álcool em gel, máscaras, recomendando repelente contra mosquitos que podem causar dengue, febre amarela, chikungunya, zika vírus, malária. Quer dizer, quem já viajou para a Amazônia sabe a maravilha que é a Amazônia, né? O tesouro que é, e que viagem incrível sempre é ir para a Amazônia, mas também sabe de todas as especificidades e recomendações que devem ser seguidas. Então, na próxima quarta aí, dia 4, o vice-presidente levantando voo rumo à Amazônia com todos esses embaixadores de todos os países que têm questionado o Brasil e com o qual, portanto, é preciso, e mais que isso, é urgente, abrir um diálogo. Mônica, boa quarta para você até. Até amanhã. 9h31. E nos últimos 3 meses, mais de 450 locais foram fiscalizados e 141 autuados por descumprimento de medidas sanitárias. A reportagem é de Guilherme Guedes. Manaus registra nos últimos 3 meses mais de 450 estabelecimentos comerciais vistoriados nos finais de semana pela Central Integrada de Fiscalização, que é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública. No período, 140 locais foram autuados ou notificados e 120 fechados ou interditados. Dentre eles, restaurantes, bares, casas de eventos e flutuantes que funcionavam de forma irregular. Nos locais, aglomerações de pessoas, não uso de máscaras, além de irregularidades relacionadas à segurança do empreendimento, como sistema de prevenção de incêndios e licença sanitária. Os eventos clandestinos, com centenas ou até milhares de pessoas aglomeradas, têm aumentado em plena pandemia, como conta o coordenador de operações e ações da Secretaria Executiva do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, José Renato Guedes. A participação da CEGIG em Casa Militar nas operações é de suma importância para agregar junto para o cumprimento do decreto estadual e municipal ao combate ao Covid-19 e também ao distanciamento social. O diretor-presidente do Detran AM, Rodrigo de Sá, destaca que tem aumentado os registros de carros com os paredões de som em postos de gasolina, que além das aglomerações e adulteração dos veículos, causam poluição sonora. A gente tem recebido várias denúncias de aglomerações, festas em torno de paredões de som em postos de gasolina. Muitas delas têm ocorrido de maneira irregular, sem os cuidados sanitários devidos. Nós tivemos várias remoções de veículos, Central Integrada de Fiscalização, na CIF, no combate, no enfrentamento à proliferação da Covid-19. Informações sobre locais que apresentem aglomeração ou qualquer irregularidade podem ser repassadas ao 190 ou 181. A Central Integrada de Fiscalização atua todos os fins de semana, com a participação de órgãos estaduais e municipais. Seu caminho. Vamos falar do seu caminho. Você, motorista, circulando pelas ruas e avenidas da cidade, já pode participar pelo 993-519370. Destaco Zona Leste, Avenida Altasmirim, na altura do São José Operário, passando em frente ao Shopping Grande Circular. Tem movimentação intensa no sentido da rotatória do produtor. Naquela entrada
da Avenida Brigadeiro Hilário Gurgel, bem antes, tem 1 quilômetro de congestionamento. Camapuã tem trânsito bom, Itaúba sem nenhum tipo de problema. Manuel Núteus também, ali em frente ao shopping Sumaúma. Max Teixeira, com alguns pontos de lentidão nas faixas de pedestres até a chegada da Avenida Torquato Tapajós. Torquato que ainda tem aqueles problemas na altura do Santos Dumont e do bairro da Paz, no sentido centro. Falando em centro, Floriano Peixoto, Avenida Getúlio Vargas, Saldanha Marinho, tem trânsito com muita movimentação. Na área da Feira da Manaus Moderna, Feira da Banana também, o trânsito é bem tenso. Vamos para Brasília, falar com a nossa repórter Larissa Arantes. Segue em pauta no Congresso as medidas para a vacinação contra a Covid-19 no país. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, afirmou que o Congresso e o governo federal deveriam chegar a um consenso sobre os critérios que deverão ser adotados para a vacinação contra a Covid-19 no país. Em coletiva de imprensa, Maia disse que o ideal seria que uma possível decisão sobre a obrigatoriedade da vacinação não ficasse nas mãos do Supremo Tribunal Federal. E acho que o governo e o legislativo deveriam organizar essa questão da vacina, porque acho que é o ambiente correto. O governo somado à Casa da População e à Casa da Federação. Eu acho que seria melhor do que uma decisão encaminhada pelo Supremo Tribunal Federal, que, se nada for feito, óbvio, vai mais uma vez decidir no lugar do Executivo e do Legislativo. O presidente da Câmara destacou ainda o papel da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para dar a palavra final sobre qual vacina poderá ser aplicada no Brasil. A questão da vacina depende da Anvisa, não depende de nenhum de nós. Aliás, é o correto, né? Nós não devemos nunca aprovar uma autorização de algo que existe um órgão, uma agência independente para tomar essa decisão. Então é óbvio que, do meu ponto de vista, todas as vacinas serão bem-vindas depois, claro, de aprovadas pelo órgão regulador, pela Anvisa. Nos últimos dias, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, e o presidente Jair Bolsonaro se manifestaram sobre o assunto. Fux avaliou na última sexta-feira que haverá uma judicialização da questão e que ela seria necessária. Partidos políticos já acionaram o Supremo para que os governos estaduais e municipais decidam sobre a obrigatoriedade da vacina. Bolsonaro, que já se posicionou contra a obrigatoriedade, afirmou que o tema não pode ser tratado como uma questão de justiça. Ainda sobre a vacinação, o Ministério Público Federal pediu explicações ao Ministério da Saúde sobre a decisão de considerar apenas a vacina de Oxford no calendário da pasta, em detrimento da chinesa Coronavac. O MPF solicitou ainda esclarecimentos sobre a polêmica em torno da compra de 46 milhões de doses da Coronavac. O acordo para a aquisição das doses chegou a ser anunciado, mas foi invalidado por Bolsonaro. 9h37, tem mais informações chegando de Brasília. A Confederação Nacional da Indústria realiza levantamento de gastos com servidores públicos ativos e inativos no Brasil. Em 2018, a despesa com servidores públicos ativos e inativos no Brasil foi equivalente a 13,4% do Produto Interno Bruto. O resultado coloca o país numa lista de 70 países para os quais o Fundo Monetário Internacional disponibiliza dados. O levantamento foi feito pela Confederação Nacional da Indústria e é parte da campanha da entidade em defesa da reforma administrativa em tramitação no Congresso. De acordo com o gerente de política econômica da CNI, Mário Sérgio Teles, a reforma administrativa é um caminho para reduzir e racionalizar o gasto público, a fim de melhorar a qualidade e eficiência do atendimento prestado à população. Então, a folha salarial ela tem um crescimento que a gente chama de um crescimento vegetativo, né? Mesmo sem conceder aumentos gerais ao funcionalismo, a folha cresce, porque os servidores têm promoções e progressões independente do desempenho e independente da situação econômica. A CNI ainda destaca que o Estado precisa ter condições de responder pelo funcionalismo, mas também aos anseios da sociedade por serviços essenciais como saúde, educação e transporte. Segundo a Confederação, o Brasil está em 7º lugar no ranking de países que mais gastam com funcionalismo como proporção do PIB, atrás de países como Arábia Saudita, Dinamarca, África do Sul e Noruega.
Band News FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Como a gente complementar e manter a geração de emprego em Manaus é problema da prefeitura, sim, o destino da Zona Franca. A curto e médio espaço de tempo, não há como colocar outras alternativas econômicas para gerar emprego e renda de qualidade, como o modelo faz. Então, manter o polo Zona Franca é estratégico para nós. Fundamental também é a nossa capacidade de gerar emprego, porque isso vai trazer sustentabilidade para todos nós e principalmente para as famílias. Vote Romero 30. Notícias do Amazonas. Saúde. Os hospitais 28 de agosto, Platão Araújo e João Lúcio implantaram um novo turno para as cirurgias ortopédicas eletivas, que agora podem ser feitas também no período noturno e nos finais de semana. A meta da Secretaria da Saúde é realizar em 30 dias cerca de 180 procedimentos, além dos que já eram feitos. Os pacientes que aguardam procedimentos vasculares e de vias biliares também serão beneficiados. Cuidar do cidadão. A Policlínica Gilberto Mestrinho, na capital, será a porta de entrada dos pacientes que chegam do interior, encaminhados pelo sistema de regulação. Pelo menos 19 especialidades fazem parte da nova Carta de Serviços. A medida vale a partir do dia 26 de novembro. Infraestrutura. O governo investe em obras de pavimentação e recuperação do sistema viário de Canutama, Pauini e Boca do Acre, gerando novos empregos na Calha do Purus. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. O governo está lançando o Amazonas de Dona Maria, o Amazonas de Zezinho, de seu Roberto, de Celeste, de Antônio, o Amazonas de Tiago, de Isabel, de Iracema e de você também. O governo está lançando o Amazonas de Todos, um programa que reúne todas as ações sociais do governo do Amazonas num só objetivo: melhorar a vida de quem mais precisa, com boa alimentação, saúde, educação, cidadania, crédito, cultura, esporte e lazer. Amazonas de Todos. É o governo cuidando da nossa gente para o Amazonas seguir em frente. Governo do Amazonas. Vote nos candidatos do Partido Verde. Monique Dávila, 43222, Tia Cleia, 43431, Cris Brown, 43021, Gil Pereira, 43200, Jackson Maná, 43567, Maestro Wellington Brito, 43243, Mavinier Cordeiro, 43586 e Veron, 43286. Agora em Manaus, 9 horas 42 minutos, 18 minutos para as 10 da manhã, o último bloco do Band News Manaus, mas ainda dá tempo da sua participação com a gente no 993519370, 993519370. Eu, Daniel Jordano e Arthur Coelho, seguimos te atualizando com as principais notícias de momento. A Defensoria Pública do Amazonas questiona o Tribunal Regional Eleitoral sobre a fiscalização do cumprimento das medidas de prevenção à Covid-19 nas campanhas políticas. A medida foi tomada após a Defensoria receber relatos de realização de atos eleitorais em que os decretos estaduais com restrições para conter a pandemia são desrespeitados. Na consulta ao TRE, a Defensoria pede informações sobre como ocorre a fiscalização das medidas de prevenção à Covid-19 em atos de campanha, além de questionar se os candidatos que violam as normas sanitárias estão cometendo propaganda irregular sujeita às penalidades aplicáveis. E nos demais destaques do dia, o Procon Amazonas autua 3 agências bancárias em Manaus por descumprimento às leis das filas, né? Nenhuma novidade, né? Toda vez, todo dia, inclusive chega denúncia aqui no nosso WhatsApp, 993519370, de pessoas que, independente de bandeira de banco, tem dificuldades aí do cumprimento na lei das filas, e isso ocorre principalmente no final do mês, né? Sempre no fim do mês, quando tem um aumento significativo de usuários nos bancos, existe essa situação com o agravamento da crise da Covid-19, né? Que ainda tem, os bancos têm dificuldades em
manter o distanciamento social entre as pessoas. A ação ocorreu ontem, após denúncias das agências autuadas. 2 ficam na Avenida Djalma Batista, a outra agência fica na Avenida Desembargador João Machado e foi autuada por descumprimento de prioridades de idosos. Em casos de descumprimento da lei das filas, o Procon Amazonas orienta o consumidor a solicitar a autenticação das senhas de chegada, com o horário de atendimento e levar o documento ao órgão para finalizar a reclamação. A gente espera que as autoridades continuem aí essa fiscalização, porque todo dia tem denúncia, todo dia chega denúncia aqui na rádio, Band News Difusora. Os nossos ouvintes relatam situações complicadas. Até num desses casos, Arthur e ouvintes, teve essa do descumprimento da lei do idoso. Um funcionário disse: olha, aqui não tem prioridades para idoso, pode voltar pro final da fila, pro rabo da fila. Essa situação é um absurdo. Então a gente vai continuar acompanhando essa história, essa reclamação dos nossos ouvintes e também acompanhando as fiscalizações do PROCON para que essas agências sejam punidas conforme pede a legislação, conforme determina a legislação. E o Ministério Público Eleitoral envia ofício à Superintendência da Polícia Federal para que faça investigações preliminares sobre casos de violência contra candidatos nas eleições municipais no Pará. O ofício cita o assassinato de um candidato a prefeito na cidade de Dom Eliseu, o atentado a tiros contra um candidato a prefeito de Parauapebas, ambos municípios no sudeste do estado. Cita também o alvejamento a tiros da casa de uma candidata a vice-prefeita na capital paraense. Os 3 casos são investigados pela Polícia Civil do Pará e até o momento nenhuma prisão foi efetuada. Os investigadores ainda não confirmaram se os atentados têm relação com as eleições de 2020. E agora a gente atualiza a informação sobre a vacina contra a Covid-19. Quem tem quem tem esses detalhes é a Larissa Arantes. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, afirmou que o Congresso e o governo federal deveriam chegar a um consenso sobre os critérios que deverão ser adotados para a vacinação contra a Covid-19 no país. Em coletiva de imprensa, Maia disse que o ideal seria que uma possível decisão sobre a obrigatoriedade da vacinação não ficasse nas mãos do Supremo Tribunal Federal. E acho que o governo e o legislativo deveriam organizar essa questão da vacina, porque acho que é o ambiente correto. O governo somado à Casa da População e à Casa da Federação. Eu acho que seria melhor do que uma decisão encaminhada pelo Supremo Tribunal Federal, que, se nada for feito, óbvio, vai mais uma vez decidir no lugar do Executivo e do Legislativo. Boemba Boemba, com José Simão. Simão! Buenos dias, megado. Relente! Acorda, galera, manda! Todo mundo pra fora da cama porque a eleição tá chegando e os candidatos continuam aparecendo. Eba! Então, ô Megado, você sabe que roda por aí muito vídeo de candidatos fake. Sim. Né? Que eu não divulgo aqui. A gente Mas é que eu achei um que eu adorei e eu vou compartilhar. Não é aquele da Ana. Não. Ana Bafo de Rola, não. Ana Bafo de Rola, não. Eu sou super fã do Ney Lima de Serrinha que fez, né? Mas eu me recuso a tocar Ana Bafo de Rola. A gente tem que manter um certo nível. Até o PGN. Até o PGN tem suas diretrizes. Eu quero compartilhar esse candidato a vereador mineiro. Opa! Na minha terra. Vamos ver? Vamos lá. Não tô nem aí pra BH. Um dos meus primeiros projetos é tirar o Cruzeiro da Série B. Vote certo. Vote em Maurílio Fanático. 23.250. Maurílio Fanático. Não tô nem aí pra BH. Eu só quero tirar o Cruzeiro da Série B. É, candidato que sabe que não tem chance, né? E promete que não pode cumprir. Não é? Mas se não fosse fake, já estaria eleito. Já estaria eleito. Com metade dos votos de Minas. Vamos lá. Aí. Vamos lá.
Não tô nem aí pra BH. Um dos meus primeiros projetos é tirar o Cruzeiro da Série B. Vote certo, vote em Maurílio Fanático, 23.250. Eleito com 50% dos votos, Maurílio, publique-se. Breaking news. Boemba, boemba. Washington Post. Uau. Traição nos Estados Unidos. Mulher assiste pornô gay e reconhece o marido. Ah, não. Mas foi pelo rosto? É não, meu, a marida, ela pensou assim, vamos fazer um pornô gay que a minha mulher não vai ver mesmo. Aí, por azar, ela viu e ainda gritou: comigo ele não faz nada disso. Esta manhã, né, presidente? Minha gente. Não tô nem aí pra BH. Um dos meus primeiros projetos é tirar o Cruzeiro da Série B. 9h50. Notícias do Amazonas. Saúde. Os hospitais 28 de agosto, Platão Araújo e João Lúcio implantaram um novo turno para as cirurgias ortopédicas eletivas, que agora podem ser feitas também no período noturno e nos finais de semana. A meta da Secretaria da Saúde é realizar em 30 dias cerca de 180 procedimentos, além dos que já eram feitos. Os pacientes que aguardam procedimentos vasculares e de vias biliares também serão beneficiados. Cuidar do cidadão. A Policlínica Gilberto Mestrinho, na capital, será a porta de entrada dos pacientes que chegam do interior, encaminhados pelo sistema de regulação. Pelo menos 19 especialidades fazem parte da nova Carta de Serviços. A medida vale a partir do dia 26 de novembro. Infraestrutura. O governo investe em obras de pavimentação e recuperação do sistema viário de Canutama, Pauini e Boca do Acre, gerando novos empregos na Calha do Purus. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Com a Western Union, não importa se você está em casa ou no trabalho. É simples e fácil enviar dinheiro online para o exterior. Baixe o aplicativo da Western Union ou acesse o site wu.com e transfira para contas bancárias ao redor do mundo ou para retirada em dinheiro em uma loja. O governo está lançando o Amazonas de Dona Maria, o Amazonas de Zezinho, de seu Roberto, de Celeste, de Antônio, o Amazonas de Tiago, de Isabel, de Iracema e de você também. O governo está lançando o Amazonas de Todos, um programa que reúne todas as ações sociais do governo do Amazonas num só objetivo: melhorar a vida de quem mais precisa, com boa alimentação, saúde, educação, cidadania, crédito, cultura, esporte e lazer. Amazonas de Todos. É o governo cuidando da nossa gente para o Amazonas seguir em frente. Governo do Amazonas. Para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Ao perceber sintomas como dor de cabeça, febre, tosse, cansaço, perda de olfato ou paladar, não espere. Procure um médico e solicite o atendimento precoce. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão e ao sair de casa, use máscara. Ministério da Saúde, Governo Federal. 9h53. Agradecer aqui a participação dos nossos ouvintes, a escritora Silvia Grijó, acompanhando a programação da Band News Difusora. Está em casa, está tomando aquele café gostoso, mas sempre sintonizado na nossa programação. O nosso ouvinte também aqui no telefone 4153, falando sobre trânsito. O trânsito na Avenida Constantino Neri, no sentido centro, está bem tranquilo, não há nenhum tipo de problema. Obrigado pela interação de todos os nossos ouvintes. Band News FM Esportes. Esportes é com ele, Patrick Vieira. Muito bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia aos ouvintes da Band News Difusora. A gente começa falando do FAST, que realiza jogo-treino com
o pressionado Rio Negro hoje, é isso? Isso mesmo, Arthur. As equipes de faixa Rio Negro farão um clássico da elite em jogo treino nesta quarta-feira às 3 horas da tarde no centro de treinamento da Ubra, localizado na zona sul de Manaus. A atividade servirá para os dois técnicos para fazerem testes nos seus elencos e darem ritmo de jogo para os atletas que não estão sendo aproveitados. Mesmo nunca tendo protagonizado uma final de campeonato amazonense, o clássico decidiu várias finais de turno. Em um período de história, quem vencer primeiro ou segundo turno era mais relevante do que os tempos atuais, né? Foram 126 jogos, o Rio Negro venceu 51 vezes e o FART 45 e aconteceram 30 empates. Na última década a vantagem é larga para o tricolor de aço. O rolo compressor dos 30 jogos foram 10 vitórias do FART, tiveram 5 empates e apenas 3 vitórias do Barriga Preta. Um fato curioso é que dessas 3 vitórias, em 2 o técnico do Rio Negro era o Aderbal Lana. E por ofensas que foram relatadas em súmula do jogo do Clipper, com o dirigente é suspeito por 15 dias, é isso? Isso, ele foi suspenso por 15 dias. O presidente do Atlético Amazonense, Henrique Barbosa, foi suspenso por 15 dias, além de vai ter de pagar, né, uma multa de R$400 após ofender o árbitro em partida da Série B do Amazonense e ainda disse ser amigo dos presidentes da Federação Amazonense de Futebol e do Tribunal de Justiça do Amazonas. O julgamento do dirigente ocorreu na noite da última segunda, dia 26, na sede do tribunal na zona centro-sul de Manaus, e foi feito pela primeira comissão disciplinar da Casa Desportiva. De acordo com o relato na súmula da partida entre Atlético Amazonense e Clipper da primeira rodada da Série B, o quarto árbitro da ocasião, Weden Cardoso, disse que o presidente do Atlético Amazonense, Henrique Barbosa, ofendeu a arbitragem e ainda citou que era amigo dos presidentes da FAF, de Sica Valério Tomás e do Tribunal de Justiça do Amazonas, Edson Rosa Júnior, e destacou que o árbitro teve que pedir ajuda ao policiamento para retirá-lo das arquibancadas. Situação bem curiosa, né? E triste, né? Porque cometeu ali um erro e eu sou amigo do presidente da FAF, do Tribunal de Justiça, eu sou intocável, como se dissesse isso, né? E não é, aí foi punido. Copa do Brasil, Patrick, o que você destaca pra gente? Temos os resultados de ontem, né? O Botafogo perdeu para o Cuiabá por 1-0 lá no Engenhão. Lembrando que o Cuiabá é um dos líderes da Série B ali do Campeonato Brasileiro, o time ali do Mato Grosso do Sul, né? Do Mato Grosso. Champions League. Tivemos também o Lokomotiv Moscou, perdeu para o Bayern de Munique por 2-1, mas ele lá deu sufoco lá pro campeão da última Champions League. Atlético de Madrid venceu o RB Salzburg por 3-2. Borussia Mönchengladbach empatou com o Real Madrid em 2-2 e o Atalanta também empatou com o Ajax em 2-2. Tem jogos de hoje da Copa do Brasil? Temos sim, Santos e Ceará, Atlético Goianiense Internacional, Atlético Paranense e Flamengo, Corinthians e América Mineiro. Sul-Americana, Lanús enfrenta o São Paulo e o Vasco recebe o Caracas. Pra gente finalizar aqui, tem jogos de hoje também da Champions League, né? Isso mesmo, destaques aqui pro jogo entre Juventus e Barcelona. O Istambul Basaksehir enfrenta o PSG, o Manchester United recebe o RB Leipzig. É isso, vamos acompanhar e amanhã trazer os resultados pra você. Obrigado, Patrick. Valeu, Arthur e os ouvintes. Até amanhã. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila, vamos falar com o Guilherme. Ele falou que anda meio desanimado, né? Estabeleceu algumas metas e elas foram um pouco ousadas. E aí, em vez de ele conseguir alcançá-las, ele vem se frustrando e querendo desistir daquilo que ele tinha estabelecido. Mas quando a gente coloca ali uma meta meio fora daquela realidade que a gente se encontra hoje, é importante a gente pensar bem que meta é essa, né? Então ele estabeleceu que ele ia andar 5 minutos e correr 1 minuto. Ia fazer isso 5 vezes. É muita coisa, é bastante coisa, ele tá parado já há bastante tempo, está bem acima do peso, se sente super cansado. Ele falou que nas 2 primeiras vezes até que deu muito cansado, mas na 3ª vez da semana já não rolou mais. E aí ele pode, inclusive, ir somando algumas tristezinhas ali, né? Puxa, a vida não deu, não rolou, será que eu nunca vou conseguir, não vou ser capaz? É que a meta dele foi ambiciosa demais. Não que a gente não deva ter ambição, muito pelo contrário, mas é possível e é necessário que a gente estabeleça aquela que seja de acordo com a nossa realidade, né? Olha, Renata, eu não vejo como uma coisa ruim uma meta arrojada, eu não vejo.
O importante é a gente saber que existe um processo até lá. Então, o que pode ter acontecido, Guilherme, é que você quer voltar e pode ser que isso que você se colocou nessa primeira semana, pode ser que tenha sido um pouco, assim, arrojado, né, para a primeira semana ou para a segunda semana. Então, você ter uma meta de voltar, de querer fazer, ela é legal ter lá objetivos, mas o grande objetivo é o objetivo a curto, a médio e a longo prazos. A gente tem que sempre jogar com os três. Primeiro você precisa se adaptar, você precisa se condicionar e ter uma rotina. Então pode ser que tenha que dar um passinho para trás, mas o passo para trás não é ruim. O grande problema é quando existe a desistência. O importante é a gente manter essa rotina e tentar fazer uma intensidade sempre um pouco mais baixa para a gente primeiro se adaptar nesse retorno. Ajudinha, tudo aqui com a gente. @rvenere, @Camila, _ aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Temos também e-mail, informa@bandnewsfm.com.br. 10 em ponto. E a gente finaliza aqui o Band News Manaus de hoje, mas claro, você continua acompanhando a nossa programação ao longo de todo o dia, trazendo os destaques do trânsito, inclusive, pelo 993-519370. A partir de 11 horas retorno, trazendo outras informações para você também. Acompanhe nosso site www.bandnewsdifusora.com.br e as nossas mídias digitais através da live no Facebook. Agradecendo a todos que interagiram e também quem mandou as suas mensagens através da internet. A gente lê todas essas mensagens, sim. Você pode continuar participando conosco. Muita atenção no trânsito em alguns pontos da cidade, em especial na Avenida das Torres, que aparece aqui no mapeamento antes do ataque, uma ocorrência. Você ouviu Band News Manaus. May I have your attention, please?